Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula comigo, Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade e os divisores e os múltiplos de número natural. Mas o que é ser divisível? Um número é divisível por outro se o resto da divisão for zero. Mas usando alguns artifícios, você não precisa realizar a conta em si de divisão. Você pode simplesmente fazer uma análise dos algarismos para descobrir se o número é divisível ou não. Exemplo, divisibilidade por 2. Como que eu sei se o número é ou não divisível por 2? Não importam as outras ordens. Exemplo, esse número aqui com certeza é divisível por 2, porque na unidade simples eu tenho um algarismo par. Lembrando que os algarismos pares são 0, 2, 4, 6 e o 8. Então eu posso colocar qualquer número para cá, que este número continua sendo um número divisível por 2, porque na unidade simples é um algarismo que está nessa lista aqui dos algarismos pares. Então, aqui poderia ser um número 6, número 8, qualquer um. Agora, se eu tivesse um número, por exemplo, só com algarismos pares, 8, 6, 0, 2, e aqui no final eu tivesse o número 3 na unidade simples, esse número não é divisível por 2, porque na unidade simples, no finalzinho, é um número ímpar. Agora, nós vamos ver a divisibilidade pelo número 3. Aí eu vou colocar um exemplo qualquer aqui. Esse número, saber se ele é ou não divisível por 3. Como é que a gente vai fazer? A divisibilidade por 3 é o seguinte, você pega os algarismos e você soma. 5 mais 7 é 12. Somando a nada é 12. Observe que 12 está na tabuada do 3. Eu trouxe aqui a tabuada. O 12 é 4 vezes 3. Como o 12 é um número divisível por 3, com certeza esse número aqui é divisível por 3. Ok? Eu poderia, por exemplo, colocar o 3 aqui. Somando agora, 3 mais 5, 8, mais 7 dá o número 15. 15 também está na tabuada de 3. Então, esse número, 30.570, é divisível por 3. Porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3. É muito mais fácil verificar se 15 é divisível por 3 do que esse número todo. Eu teria que fazer uma conta. Neste caso, eu já não preciso, nem você, porque você já sabe que é só somar os algarismos e verificar se a resposta da soma é divisível. Agora nós vamos ver a divisibilidade, nós já vimos por 2, agora vamos ver pelo número 6. Vou pular para o 6 por um motivo muito importante. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e pelo número 3. Então, por exemplo, vou usar esse aqui que eu usei aqui antes. 570 a gente viu que é divisível por 3, correto? E ele, como você pode ver, na unidade simples, eu tenho um algarismo par, então ele também é divisível por 2. Então, este número aqui também é divisível por 6, porque ele é par, ele é divisível por 2, e a soma dos algarismos que a gente viu anteriormente é um número divisível por 3. Então, esse número é divisível por 6. Agora, um exemplo. Se eu tenho aqui 3.033. A soma dos algarismos vai dar 9, né? 3 mais 0 mais 3 mais 3, ó. 3 mais 3, 6, mais 3, 9.
esse número é divisível por 3. Então, esse algarismo aqui, esse número todo aqui é divisível por 3. Mas não é por 2, porque ele é ímpar, ó. Na unidade simples, eu não tenho um algarismo par, eu tenho um número ímpar. Então, esse número não é divisível por 6. Divisibilidade por 4. Você vai olhar unidade e dezena simples, tá? Eu já vou explicar por 4 e por 8 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 4, você olha unidade e dezena. Para ser divisível por 8, você olha toda a classe das unidades simples. Então, você olha unidade, dezena e centena simples. Então, eu só vou olhar isso aqui, ó. Não importa o resto do número, eu posso botar qualquer número para cá. O que me interessa é esse finalzinho aqui. Unidade, dezena. E aqui, o que me interessa são essas 3 ordens aqui. Unidade, dezena e centena. Ok? Então, para ser divisível por 4, o número formado pela unidade dezena tem que ser divisível por 4. Como aqui deu 80, 80 com certeza dá para dividir por 4. Ou ser 0, 0. Tudo 0 também serve, até porque 0 é divisível por qualquer número. Não nulo, né? E aqui eu tenho o número 800, mas poderia ser 400. Se esse número aqui, 800... ele é divisível por 8, como ele é divisível por 8, todo esse número é divisível. Eu poderia acrescentar aqui vários. Continua sendo divisível por 8 por causa dessa classe aqui. Aqui o mesmo motivo, se for tudo zerado na unidade, dezena e centena, também é divisível por 8. Então, eu poderia colocar qualquer coisa que viesse na minha cabeça. Ok? Que continua sendo divisível. Agora, o próximo critério é divisibilidade por 9. Um número ele é divisível por 9 se a soma dos algarismos for um número divisível por 9. Parece 4 do 3, né? Exemplo. Esse número aqui, 5.418. Vamos verificar se ele é ou não divisível por 9. Vou somar os algarismos. 5 mais 4 vai dar 9, mais 1, 10, mais 8 é o número 18. 18 está aqui na tabuada. 18 é divisível. Mesmo que não estivesse na tabuada, fosse maior, mas enfim. Então, esse número aqui é divisível por 9. Divisibilidade por 5 e por 10. Esse é o mais fácil. Para um número ser divisível por 5, na unidade simples tem que ter ou 0 ou o número 5. Exemplo, posso colocar qualquer número aqui. Terminou em 5, é divisível por 5. Eu não preciso fazer a conta para checar se o resto é 0. Terminou em 0, com certeza, na unidade simples é 0. Esse número também é divisível por 5. Para ser divisível por 10, não pode ser 5, só pode ser 0 na unidade simples. Então, este número aqui não é divisível por 10 porque não termina em 0. Esse número é divisível por 10 porque na unidade simples eu tenho 0. E existe uma coisa na matemática, muitas atividades aí, que perguntam quais são os divisores do número tal. E no sexto ano a gente vê isso de forma bem básica. Tá? Geralmente é chamado, por exemplo, divisores do número 10. Aí se representa assim. Divisores do número 15. Divisores do número, sei lá, 24. Quem são? Quem faz parte desse conjunto? Aí você vai ter que olhar nos critérios de divisibilidade para colocar esse conjunto aqui, que geralmente a gente representa na forma de chaves. Exemplo, um número que divide todo mundo é o número 1. Qualquer número é divisível por 1. 0 não pode entrar no conjunto dos divisores, porque não existe divisão por 0 no conjunto dos números naturais. Então, você pode colocar 1 que você vai acertar todo mundo. 1 com certeza é divisor de todo número natural, tá? E 10 com certeza você divide por 2. Se você quiser, 2 é o primeiro critério, né?
Se você quiser, você ainda pode ir fazendo de trás para frente. Por exemplo, 1 vezes que número é 10? 1 vezes 10, então eu sei que o final tem que ser o número 10. 2 vezes que número dá 10? Então eu sei que tem que ter o 5 aqui. E entre o 2 e o 5, não tenho nenhum divisor do 10, né? O 10 não é divisível para 3, não dá a resposta exata. Então, esses são todos os divisores do número 10. Observe que 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 5 é 10. Vou pular para o 24 para mostrar isso para vocês. Não sei se vai caber aqui. 1 vezes quanto que é 24? 24. 24 é par, então dá para dividir por 2. Eu estou usando aqueles números do critério, tá? Por 3, dá para dividir. Então, antes de vir para o 3, vamos continuar no 2. 24 dividido na metade, não é o número 12? Então, 12 também é divisor do 24. 24, com certeza, é divisível por 3. Está aqui, ó, na tabuada do 3. 3 vezes 8 é 24. Então, tanto 3 quanto o 8 são divisores, ó. Então, eu coloco o 3 e coloco o 8. Depois do 3, a gente viu o critério também do número 4, né? Do 4 e do 6. Tanto faz você olhar aqui em primeiro. 4 vezes 6 é 24. Então, tanto o 24 é divisível pelo 4 quanto por 6. Então, aqui estão todos os divisores do número 24. Quando você chega na metade do número, o próximo já é o próprio número. Aqui, quando eu cheguei no 5, que é metade de 10, o próximo número era ele mesmo. Porque qualquer número é divisível por ele mesmo. O maior número sempre vai ser ele mesmo. Então, aqui eu já posso colocar o 15. Mas aqui, ó, o 15 é final 5, ó, unidade simples 5. A gente viu que quando tem final 5 é divisível por 5. 15 dividido para 5 dá o número 3. 3 vezes 5 é 15. Então, o 3 também é divisor do 15. Então, aqui eu tenho todos os divisores. E múltiplo. Para encontrar os múltiplos, a gente faz uma coisa bem interessante. A gente pega os números naturais. Começa no 0, 1, 2, 3. Isso aqui é infinito, não para no 0, né? O conjunto dos múltiplos, ele é infinito, diferente dos divisores, tem começo e tem fim, começa no 1 e termina no próprio número. Aqui não, sempre vai começar no 0, tá? Por exemplo, e como que eu represento múltiplos de, sei lá, múltiplos de 8, sei lá, múltiplos de 11, peguei um número par e um número ímpar. Eu vou pegar os números naturais e vou multiplicar por esse 8. Múltiplos, multiplica. Ok? Então, 8 vezes 0, você pode colocar a chave se você quiser, é 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, 16. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24. E por aí vai. Ok? Tem que colocar reticências porque é um conjunto infinito. Agora, múltiplos de 11. Ih, ficou difícil, Manuela, já não sei. Não é difícil não, tá? Porque é como se estivesse multiplicando por 1, 2 vezes, né? 11 vezes nada, qualquer número vezes 0, nem pensa, é 0. 11 vezes 1 é o próprio 11. 2 vezes 11, ou 11 vezes 2, 2 vezes 1 é 2. Então, vai dar 2 nos dois casos, por isso que não é difícil. 22. 3 vezes 11, ou 11 vezes 3, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3. Então, aqui estão os múltiplos de 11. E o que a gente pode observar? Ambos começam no 0, múltiplos de todo mundo. No caso do 8, ele pula de 8 em 8, observa? No caso do 11, vai pulando sempre de 11 em 11, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a questão dos divisores, né? Para ser divisor tem que ser o resto igual a 0. Os critérios de divisibilidade estão aí só para facilitar, você não ter que estar fazendo tanta conta sem necessidade de divisão, tá? E os múltiplos estão aqui, né?
que é só pegar os números naturais e multiplicar pelo valor. A representação de múltiplos é essa, m de 11, m de 8. Se fosse divisores, era só colocar o desenho na frente, né? E aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!